Olá! Meu nome é Richard e a live de hoje é sobre os 15 princípios fundamentais financeiros, baseado na multiplicação dos pães e dos peixes, para quem quer alcançar a prosperidade financeira. Olá, meu nome é Dalva. É um prazer fazer mais esta live com você, Richard. Pessoal, participem, comentem e já curtem e se inscrevam no canal. Marcos 6,1 e versículo 30. Coloque seu aprendizado em prática. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Os apóstolos já estavam ensinando o que haviam aprendido com Jesus. Às vezes você sabe como agir, mas não põe em prática. Faça como os apóstolos. Pratique, fale do que você tem aprendido a respeito de Jesus, ao seu próximo. Saber ministrar o tempo. 31 Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus mostra para eles que para tudo deve ter tempo. Jesus mostra para eles que para tudo deve ter tempo: tempo para trabalhar, tempo para descansar, tempo para comer e tempo para outros afazeres, que você deva fazer no tempo certo, para cada um. Obediência à voz de seu superior. 32 Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Seja obediente à voz de seu superior, pois todas as autoridades foram levantadas por Deus. Persistência em busca daquilo que você almeja. 33 Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram, a pé, de todas as cidades e chegaram lá antes deles. O povo era persistente buscando por Jesus, pois queriam curas, libertações, ouvirem Jesus com suas parábolas. Atualmente as pessoas também buscam por Jesus, e hoje em dia, temos muito mais recursos do que antigamente. Seja persistente, você também, não desista de seu propósito, pois Jesus pode te ajudar. Você deve ter uma visão de suprir suas necessidades e não de fazer suas vontades. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Marcos 6,34a. Procure suprir suas necessidades e não suas vontades. Jesus olha para aquele povo e vê necessidades e não vontades. A razão pela qual muitas pessoas entram em dívidas é que compram por vontades e não por necessidades. Muitas vezes não necessitam de algo, porém compra algo porque sentiu vontade. Sendo assim, todas as vezes que você suprir suas vontades, você acaba ficando endividado. Entenda que você precisa suprir suas necessidades e não suas vontades. Por exemplo, se você tiver em momentos de apertos, dificuldades e sentir vontade de comprar sapatos, roupas, vá orar, que a vontade vai passar. Em nome de Jesus, compreenda que o momento não é para isso. Ore para que a sua vontade passe e você consiga suprir as suas necessidades. Princípio 6 A promessa que Jesus tem para nós no Sermão da Montanha. Marcos capítulo 6 versículo 25. Portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Vejam o que Jesus está dizendo, para você não andar ansioso, não se preocupar com o que vai comer ou beber ou vestir, porque o Pai suprirá estas coisas. Jesus garante que vai suprir suas necessidades. Creia somente, e verás o milagre acontecer. Jesus começou a ensinar para aquela multidão muitas coisas, sobre todos os assuntos. Então, olhando para o lado das finanças,
você tem que pegar seus bens financeiros, o seu salário, casa, carro, mobílias, melhor dizendo tudo o que tem, deve orar em agradecimento a Deus por cada um dos seus bens e não esquecendo de dizimar as primícias. Princípio 8. Nunca haja por impulso apenas pela solução econômica. Marcos capítulo 6 versículos 35 e 36. E, como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele, e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Os discípulos responderam Jesus por impulso, falaram para Jesus que mandassem o povo embora porque já era tarde, foi a solução mais rápida e certa que eles acharam, porém com isso eles não veriam o milagre, não veriam abundância e não comeriam, então não haja por impulso fazendo o que é mais fácil. Porque se agir desse jeito, você pode estar indo pelo caminho errado, porque os caminhos de Deus não são os mais fáceis, porém são os caminhos mais corretos. Princípio 9. Tenha um orçamento e use com sabedoria. Marcos capítulo 6 versículo 37. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isto exigiria 200 dinares. Devemos gastar tanto dinheiro em pão. Jesus e seus discípulos tinham dinheiro em caixa, pois, eles perguntaram a Jesus se deveriam gastar 30 dinares em pão para todo aquele povo. Se os discípulos de Jesus tinham dinheiro guardado, imagine você, com tantas altas e baixas, no dia a dia, você deve também guardar um pouco do seu dinheiro. Pois, você não sabe o que pode acontecer, pode haver uma emergência inesperada, e até mesmo certos acontecimentos no mundo, que acaba mexendo com a vida das pessoas, especialmente nas finanças. Faça como os discípulos, tenha sempre um dinheiro reservado. Princípio 10. Busque avaliar a atual situação, Marcos capítulo 6 e versículo 38, e ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver, e, sabendo-o eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Jesus pergunta quantos pães tem para os discípulos porque ele quer dar ensinamento a eles, de como deve avaliar a situação que estão vivendo. Você também tem que aprender a avaliar a situação cuja a qual você está passando. Por exemplo, você deve saber para quem deve e quanto deve. Após isso, deve orar e procurar a solução, pedindo para Deus te ajudar, te dar uma estratégia, e assim você vai saldar essas dívidas com a orientação de Deus. Princípio 11. Ordene e organize todo o seu ambiente. Marcos capítulo 6 e versículo 39. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. 40. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Jesus ordenou que formassem grupos de 100 e 50 pessoas, para que não virasse uma bagunça e não saísse do controle dos discípulos. Procure organizar também suas finanças. Você não pode continuar gastando estando endividado. Procure organizar melhor suas contas, para que não saia do seu controle. Princípio 12. Celebre com gratidão o que recebe, Marcos capítulo 6 versículo 41. E, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E reparte os 2 peixes por todos. Antes de repartir o pão, Jesus olha para o céu e agradece, refletindo nele o poder da gratidão. Diante disto, você deve agradecer antes que o milagre aconteça em sua vida. Agradeça antes de comer, agradeça pelo dia que se inicia, agradeça pelo decorrer do dia, agradeça por sua vida. Agradeça por sua família e agradeça pela sua vida financeira e por tudo, pois tudo o que estiver diante de sua gratidão, Deus vai fazer o milagre acontecer.
Princípio 13. Acredite que as prosperidades estão nas mãos dos doadores. Marcos capítulo 6 e versículo 42. Todos comeram e ficaram satisfeitos. São os discípulos que entregam os pães e os peixes. O milagre acontece no momento que eles entregam os pães e os peixes, porque quanto mais eles tiravam dos cestos os pães e os peixes e davam para as pessoas, mas eles tinham para dar. Da mesma maneira pode acontecer com você. Quando você doa alguma coisa, por gosto, de coração, você vai receber mais do que você deu, porque Deus torna abençoado todo aquele que abençoa. Princípio 14. Seja sábio e não desperdice nos dias de abundâncias. Marcos capítulo 6 e versículos 43 e 44. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. A lição que Jesus dá aos seus discípulos é que não devem desperdiçar alimentos. Mesmo sendo uma multidão de quase 5.000 homens, as sobras foram recolhidas e guardadas. Pegue este ensinamento também para você: não desperdice, seja alimento, água ou seu dinheiro, guarde para os dias difíceis. Princípio 15. Prossiga trabalhando e orando. Marcos capítulo 6 versículo 45 e 46. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Jesus trabalhou e foi orar no monte. Você deve agir como Jesus. Após um dia de trabalho, entre em seu quarto e ore agradecendo a Deus. Jesus trabalhou e foi orar no monte. Você deve agir como Jesus. Após um dia de trabalho, entre em seu quarto e ore agradecendo a Deus. Pelo seu dia, por sua família e por suas finanças, coloque tudo nas mãos de Deus. Você gostou desta live? Comente, diga o que você achou. Sua opinião é muito importante. Curte, se inscreva e toque o sininho e até a próxima live.